A gente vive um momento desorientado. Na realidade, esse momento que a gente está vivendo é uma das maiores crises da humanidade. Vamos parar para pensar. Qual é o modelo de sociedade? Fala um modelo de sociedade que vem na cabeça de vocês. Modelo de sociedade, modelo de ser humano, de existir, de pessoa. Como é o modelo? Escrevam aí para mim. O que vem na cabeça de vocês? Um modelo de ser humano, de sociedade, de como deve ser, como deve agir. Essa reflexão assim hoje. Pode ser qualquer coisa, pessoal. Eu sou uma pessoa do diálogo. Não sou uma pessoa muito da palestra, da aula. Vocês já sabem disso. Pessoa ocupada, tarefada. Alguém já mandou uma ali. Respeito aos demais, aceitação do outro como é. Isso é um ideal, né? Mas você acha que esse é o ideal de todos, Gisele? Respeito aos demais, aceitação do outro como é. Você acha que esse é um ideal geral? Você acha que as pessoas pensam assim, no geral? Regras. Como é que seriam essas regras, Sara? Quem não está respondendo porque não sabe, porque não vem nada na cabeça, porque acha que é relativo. O que é que está acontecendo? Porque está longe do teclado. Às vezes acontece. Essa é uma pergunta que parece boba, mas não é, gente. Tem tudo a ver com a espiritualidade. Na verdade, quando eu comecei a espiritualidade, a espiritualidade e a sociedade andavam muito juntas, depois que foi se separando. É um modelo de sociedade, de ser humano. Se essa pergunta fosse feita há 50 anos, como vocês acham que seria a resposta? Ou uma pessoa comum, o que vocês acham que responderia? Sabe o que está acontecendo? A gente não sabe. A gente está perdendo o referencial, a gente perdeu o referencial. Porque se a gente parar para pensar na história da humanidade, quem foram os agentes que determinaram o que é certo, o que é errado e como deve ser a sociedade? Quem foram esses agentes? Quem fez isso durante a história? Principalmente a religião, né, pessoal? O papel da religião, que está tentando voltar com tudo agora. Esse último governo deu abertura para todo um processo de reestruturação do pensamento religioso na política. Claro que quando a gente diz isso, a gente tem que tomar cuidado para não ser radical e achar que só por ser religioso é ruim, né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que a gente vê? A gente vê uma sociedade em transformação. Então, antes assim, 10 anos, a gente está em 2022, 2012, 15, vai, 2007. Eu e Daniel morar junto da maneira que a gente mora, numa casa, e toda a cidade saber disso, já seria bem mais difícil.
Quem viveu 15, 20, 30 anos, então, sabe muito bem disso. Até existia, mas era tudo muito escondido, tinha que ficar contando mentirinha. Agora é aberto, aberto. Mas isso não é uma coisa que aconteceu há muito tempo, é muito recente. O que se tinha antes? Modelo de mulher e modelo de homem, né? Aquela coisa dos meninos vestem azul, meninas vestem rosa, embora historicamente isso não tenha um embasamento, porque a cor vermelha era a cor masculina no passado e o azul era a cor feminina. Tanto que no tarô a gente lê assim, o vermelho é masculino. No tarô a gente não lê o vermelho como feminino, a gente vê o vermelho como masculino e o azul como feminino, que era assim na Idade Média, né? É, é, mas não tão, já quase, já no início da Idade Moderna, na verdade, 1600, 1700 ali. Então, pessoal, e aí, e somado a isso, então a gente tinha um pensamento religioso que pautava o norte da sociedade, no que acreditar, no que não acreditar, o que fazer, o que não fazer. E de repente isso começou a ruir, para a maioria de nós, não para todos. Economicamente também, a gente perdeu muito o referencial, porque existia um modelo antes de contratação, de empresas, que agora também caiu. Agora, o que se tem é empreender e tentar sobreviver com o que você faz, seja serviço, seja vendas, né? E muitas coisas, assim, muitos parâmetros nossos que nós tínhamos foram sendo destruídos. E aí existe, e isso gera o quê? O que vocês acham? Quando esses parâmetros começam a ruir, né? As referências começam a ruir. Para vocês aqui, eu acho que todos os exemplos que eu dei são bem bobinhos, porque vocês são pessoas, imagino, né? Muito esclarecidas e tranquilas com uma série de questões. Eu estou falando do ser humano em geral. Porém, algumas coisas nos pegam. A economia, financeiro, pega muito. Né? Onde que se coloca o ser humano hoje no contexto financeiro? A gente não sabe o que a gente é. Somos todos trabalhadores. É raro alguém que não seja trabalhador. Trabalhador é todo aquele que recebe pelo tempo gasto que você faz alguma coisa. Não. Quando você não é trabalhador, você é dono de alguma coisa, né? Que você não precisa empregar o seu tempo. Você não é pago pela sua mão de obra. Então, todos nós aqui, se tiver uma exceção ou outra, é trabalhador. E isso está ruindo também. O que a gente tem? Uma sociedade com muita ansiedade. Pessoas muito ansiosas. Basicamente, toda a responsabilidade por dar certo na vida foi gradualmente, ao longo dos anos, sendo colocada sobre o indivíduo. E aí eu pergunto a vocês, vocês acham que toda a responsabilidade pelo sucesso econômico, social, tudo é do indivíduo? Essa é uma pergunta. O que vocês acham disso? Pessoas muito agressivas, né? Mas isso tem a ver com a falta de parâmetro no que eu acredito. Aí aparece qualquer um, qualquer doido, dizendo qualquer coisa e as pessoas acreditam porque elas não estão com parâmetro. E matam, botam fogo nas coisas por conta disso. É lógico que existe o fator individual, o merecimento, o esforço, né, o mérito. É lógico que existe, né, pessoal? A gente sabe disso.
Só que a maneira como as coisas foram colocadas nos últimos anos é que não importa. Sabe aquela coisa? É, está todo mundo chorando, vende lenço, sabe? Só que isso não é bem verdade. O mundo tá ficando muito difícil, pessoal. A subsistência tá ficando difícil. Estruturas consolidadas estão ruindo, tanto internas quanto externas, né? Então, eu tô falando da interna, que é o que se acredita, mas externas também, que é o material. E aí, pessoal, é muito difícil ficar tranquilinho, ficar de boas, com tudo isso ruindo na nossa cabeça. E eu vejo muitas pessoas ansiosas, né? Eu estou trazendo todo esse contexto, estou falando isso para entender que é normal ficar ansioso. É óbvio que ninguém quer ficar assim. É óbvio que ninguém quer ter insegurança. E não deveria ter, pessoal. A gente tem que pensar nesse ponto de vista. Será que o normal é que as pessoas tenham tanta insegurança e medo assim? Será que é esse o normal? Não é. Não é o normal. Mas é o que está acontecendo. E aí é imperativo que nós tenhamos essas reflexões, que nós não sejamos levados pela, pela massa. Eu não sei como as coisas vão ficar, sabe? A gente vê intolerância crescendo muito, a gente vê dificuldades de se colocar, de emitir uma opinião, assim, em qualquer meio, seja ele virtual, presencial, na família, dificuldade de comunicação, em vários níveis de relacionamento. Basta ter duas pessoas para ter briga, assim, três, então, muito difícil. Uma desumanidade. E eu quero falar isso para vocês. Parece que eu não estou sendo otimista, né? Mas a gente tem que ter essa clareza. Para que a gente, quando se for colocado nessas situações, não vá. O que eu vi de trabalhador da luz, assim, nos últimos tempos, com eleição, pandemia, política interna, externa, guerra, foram meter. Gente, foram dar energia para uma guerra que está acontecendo na Rússia. O que que a gente sabe de uma coisa que está acontecendo na Rússia, pessoal? Aí uns torcem para Putin, outros torcem para a Ucrânia, outros torcem para não sei o que lá. Não torçam, torçam para que a única coisa que a gente tem que torcer quando nasce uma guerra é que ela acabe. Gente torcendo para ter morte, guerra civil, que matem políticos, que matem pessoas ligadas a instituições de Estado, enfim. Gente, não tem como. Não tem como conciliar isso com luz, tá? Não sei onde alguém viu isso e eu me posiciono sempre que eu posso. Claro que eu não fico ali também com um alto-falante e tal, mas nunca em lugar nenhum espiritualidade foi guerra. Nunca em lugar nenhum espiritualidade foi ataque, morte, violência, agressividade. Bom, religião, sim. O cristianismo. Cruzada. É estimado que o cristianismo é a religião que mais matou no mundo, todos os tempos. Com cruzadas, com a Inquisição, né? Com a invasão das Américas, a invasão da África. O cristianismo estava ali apoiando isso. Não gosto de dizer cristianismo, porque isso remete ao Cristo, a gente sabe que isso não é somente do Cristo. Sei lá, vamos colocar igreja. A instituição católica, depois a instituição evangélica, né? Hoje, promovendo uma série de violências.
E isso sempre acontece quando a humanidade perde o seu referencial. Alguém surge do nada, atacando algum tipo de pessoas, se autoproclamando salvadores, e a gente tem que ficar atento, porque não tem salvador nenhum vivo, pessoal. Nenhum. De lado nenhum. Não existe sistema humano que dê conta. Então, uns são capitalistas de carteirinha, outros são comunistas de carteirinha, outros são defensores ávidos disso, daquilo. O máximo que a gente conseguiu chegar, por mais ruinzinho que seja, foi a democracia, né? Foi o melhorzinho que a gente conseguiu. Mesmo assim, é cheio de contradições. Mesmo assim, há relações de poder, abuso, mentira, manipulação. Então, por quê? Porque essa é a mente do ser humano, pessoal. Essa é a mente. Então, pode mudar o sistema político. Vai ficar igual ou pior. Provavelmente pior. Porque num sistema autoritário, não tem como gerenciar o ser autoritário. Ele faz o que ele quer. Ninguém gerencia. No sistema democrático, os poderes se gerenciam, né? Mas também é ruim. E aí, quando vê, passou uma vida e a gente está acreditando nessas coisas, está achando que isso vai resolver. Não vai, pessoal. Não vai resolver. Tenho suas posições, eu tenho as minhas, mas lembrar primeiro de tudo que a mudança é na mente dos seres. O que a gente está vendo bastante? Pessoas faltando com suas palavras, pessoas enganando as outras, não sendo compromissadas. Eu não sei vocês, mas a impressão que eu tenho é que o descompromisso aumentou muito. Vocês têm notado isso? Pessoas sem compromisso, marcam horário, não aparecem, depois querem ainda cobrar o horário que elas não apareceram, sabe? Umas coisas assim bem doidas. E a gente tem dois pontos de vista com relação a tudo isso que eu estou falando. O ponto de vista otimista, que vai dizer que isso está vindo tudo à tona para cura. E o ponto de vista não otimista, que é justamente que essas coisas estão vindo para cura, mas a humanidade não está dando conta. De qualquer forma, um ou outro, nós temos que vibrar luz. E luz significa não agressão, não violência, não ódio, significa amor, compaixão, compreensão, escuta, conversa. Virou, assim, a espiritualidade em geral, o meio espiritual virou um lugar de teorias absurdas, coisas absurdas, que não tem sentido nenhum, que surgem do nada, não tem pé nem cabeça. Cada dia é uma loucura a mais que a gente escuta. E eu acho isso um pouco de desabafo, porque eu estou muito preocupado com isso. Quando a gente começou falar mais sobre extraterrestre, falar mais sobre a fraternidade branca, falar sobre a luz divina, isso já tem uns 10, 11 anos, não se falava tanto assim. Tinha, mas era menos. Sementes abriu muito, depois sementes outros vieram, né? Se inspiraram, alguns copiaram, copiam até hoje. Alguns falam muito sem saber. Por isso, na internet tem que tomar muito cuidado. Fraternidade branca é um assunto delicado. As pessoas não leem profundamente sobre isso. E saem falando, saem canalizando. Muitos canalizadores, pessoal. Que perigo. Tem um, tem um ensinamento budista que diz assim, que é melhor tomar veneno do que entrar num caminho espiritual negativo. Porque o veneno te mata nessa vida. O caminho espiritual negativo, errôneo, pode te desviar por vidas. Vidas. Por exemplo, quem acreditou piamente, vamos colocar naquela época da Inquisição, que tinha que matar as bruxas, e acreditou nisso. Que Deus determinou que se matassem as bruxas. Que não tinha bruxa. Bruxa era uma mulher que fazia chá, que plantava suas ervas, né? Então, toda aquela desinformação com relação a essas mulheres.
E foi uma campanha midiática, vamos colocar assim, não sei se dá para usar midiática naquela época. Se alguém entender melhor disso, pode me corrigir, por favor. Falando toda essa coisa assim, do nariz grande, do chapéu, da roupa velha, feia, tudo isso foi feito. Assim como foi feito com os nazistas. Né? Aquele estereótipo nazista. Mais ou menos igual, inclusive, que eu falei aqui, acabei de falar. Daí a pouco estavam exterminando mulheres. Eu não vou falar bruxas, mulheres. Eram só mulheres. Mulheres. Imagina quantas vidas as pessoas que acreditaram nisso perderam depois. Se é que tiveram vida, se é que não ficaram décadas, séculos em umbrais trevosos. É isso que eu quero dizer, pessoal. É muito perigoso vocês juntarem a energia de vocês com movimentos de ódio. Não façam isso, é muito grave. Vocês podem perder vocês podem, a Terra pode ascensionar e vocês saírem no umbral. Numa dessa, desejando a morte de seja lá quem for. Raiva todos nós temos. Não vou ser hipócrita de dizer que eu não tenho raiva. Mas tão logo um pensamento de violência surgir na nossa mente, a gente tem que ter força, exige muita força de olhar para ele e fazer uma prece. Por que prece? Porque talvez a gente não dê conta daquele pensamento negativo, por causa dos nossos próprios obscurecimentos. Então a gente faz uma prece. Quem? Jesus, Mãe Maria, os mestres ascensionados, o Buda, para quem tiver afinidade com o Buda. Mestra Nada maravilhosa para atender esse tipo de situação. Para que isso não crie raiz na nossa mente. Porque uma vez que criou raiz, vai criar tronco. Se criar tronco, vai ter folha, vai ter frutos de ódio. E tá lá, vidas que nós levamos até chegar aqui, jogadas no lixo, desejando guerra. Estando ao lado da guerra, a gente não sabe, a gente não tem conhecimento. As informações são muito distorcidas. Vocês sabem disso, tá todo mundo careca de saber da fake news, das fake news. Qualquer um grava um áudio de WhatsApp e distribui por aí. Por outro lado, se nós ficamos em silêncio, se nós questionamos, se nós nos tornamos seres questionadores, a chance de nós sermos enganados diminui muito. A gente olha para determinadas situações e fala, ih, tem caroço nesse angu, alguma coisa está errada. A gente sente. Mas primeiro a gente tem que ir para o nosso universo interior. E esse é o meu grande alerta de hoje. É um alerta que eu faço com o meu coração, assim, um pouco de pesar com as coisas que eu vejo. Pessoas que eu nunca imaginei na minha vida que me mandariam determinados áudios, uma voz transtornada de ódio. Eu nunca imaginei ouvir isso dessas pessoas. É aí, pessoal. As forças negativas não vão vir vestidas de capeta até nós. Vem vestidas de anjo. Que senão seria muito fácil a gente rechaçar as forças negativas. Vem de uma maneira muito convincente. E a gente cai igual pato. Fiquem atentos, fiquem atentas. Eu sinto que ainda vem coisa por aí. E não devemos misturar nossas energias com isso. As confusões sempre passam, surgem, são sofridas, são dolorosas, mas elas passam. Mesmo a Segunda Guerra, por mais tenebrosa que tenha sido, acho que o pico dela foi 5 anos. Há 5 anos é bastante, mas não é 20, não é 30, não é 40, não é 50. E aí que tá, né, pessoal?
a força destruidora. O que vocês acham de 5 anos? Parece pouco, mas foi suficiente para devastar uma Europa, foi suficiente para matar milhões de pessoas. Então a gente tem que não dar energia para isso. A nossa luta contra o mal é não dando energia para ele e fortalecendo o bem. O bem é só bem, o bem não é bem mas, né? Eu te amo, mas eu te dou um tiro. É por amor que eu te dou um tiro, é por amor que eu te agrido. Isso não existe, pessoal. Ou é uma coisa ou é outra. Eu sei que vocês que me acompanham são pessoas diferentes, são pessoas mais sensíveis. É um padrão isso. Eu já havia percebido isso há algum tempo. E eu posso falar. Até porque quem vem a primeira vez vê o meu jeitão, se não ressoar, já vai embora. Porque eu não sou muito comum, assim, eu não repito clichês da espiritualidade. Eu não vou na onda, eu não vou na maioria. E nem posso, nem é meu papel. Tem gente que começou ontem, já sai distribuindo um monte de coisa. Não quero, assim, me arrogar aqui, né? Mas eu tenho 30. Eu comecei a estudar espiritualidade com 10 anos. Então são 20 anos já. Muita coisa. Mas isso que eu tô vendo hoje eu nunca vi. Nunca. Nada nem parecido, assim. Nada próximo disso. Esse movimento de ódio dentro da espiritualidade eu nunca vi. É muito triste, gente. É aterrador, assim, dá vontade de fechar Instagram, fechar tudo, acabar com tudo e nunca mais falar no assunto. Sinceridade. Mas aí é que tá, né? Se a gente fizer isso, se vocês fizerem isso, aí já era. Então convidem os amigos, as amigas que vierem ensandecidas. Você sabe que estão hipnotizados, hipnotizadas com essas mirabolantes teorias e fala, olha, você é livre para acreditar no que você quiser. Óbvio, essa coisa de acreditar no que quiser, eu acho meio complicado. Eu não acredito em tudo que eu quero. Eu acredito no que tem sentido, no que tem alguma lógica e no que vai fazer algum bem. Ah, eu acredito porque eu quero. Para mim, pessoal, sinceramente, é um atestado de estupidez. Eu quero acreditar que essa parede aqui do meu lado não é cinza. Ela é cinza. Ah, mas para mim ela tá mais pro azul. Não tá. Enfim, são parentes. Aí você pode falar pro fulano, Beltrano. Acredite no que você quiser, só que lembre de uma coisa, cuidado com o ódio. Não entre em detalhes, porque a pessoa quando tá muito assim, ela não vai ouvir você, ela vai achar que você tá possuída. Mas só tome cuidado com o ódio, tente voltar ao seu coração, o seu espírito, tente retornar a ele, para o amor verdadeiro. O amor verdadeiro não tem violência, não tem tiro, não tem bomba. Não tem como discutir. Esses dias eu vi um Reels, aquele pastor André Valadão, já ouviram falar nele? André Valadão. Ele estava falando que se Jesus estivesse numa guerra, ele ia pegar uma arma e ia para a guerra. O pastor, que tem milhões de seguidores, os vídeos dele têm milhões de curtidas. Não é milhares, gente, estou falando de milhões. Falou que se tivesse uma guerra, Jesus ia pegar uma arma e ir para a guerra. O que vocês acham disso? Eu tenho medo de perguntar. E alguém achar, não, ele ia mesmo. Eu morro de medo de fazer uma pergunta dessa, eu vi isso. Que aí eu acho que tá tudo perdido mesmo. Aí eu vi um outro cristão, acho que era padre, questionando com passagens bíblicas que Jesus jamais iria para a guerra. Por exemplo,
Ó, gente, desculpa se eu errar alguma coisa, mas é mais ou menos assim. Um cristão apanhou lá, né, de um soldado romano, e aí foi falar com Jesus. Olha que absurdo, não sei o que, ele me bateu, não sei o que lá, tal, nós somos maior número. Jesus disse, foi lá, ajeitou ele, cuidou dele e pediu para ele fazer uma prece pro soldado. Um negócio assim. Não sei se eu sei isso, mas é mais ou menos assim. E várias outras passagens que eles têm situações que eles estão ali no embate e Jesus recua e fala: não, não vamos entrar nesse conflito, não vamos nos agredir. Aí eles pegam uma única passagem, que foi quando Jesus tirou os vendilhões, né, do templo, mas aí os vendilhões estavam onde? No templo. Estavam dentro do templo. Então ele foi e teve uma atitude, isso é raio azul, a gente sabe que isso existe, porque ali era o espaço sagrado. Aquele lugar, pelo menos, não tinha que ter isso. Dali para fora, sem, sem guerra, sem conflito. Então a gente está num momento assim aterrorizador. E uma dica que eu dou para vocês é: veio uma determinada informação, pesquisem. Às vezes está atrelado a isso. Quando vê a fonte, é um pastor que acha que Jesus iria pegar um rifle. Hoje ia para a guerra. E tem muito disso, viu, pessoal? É isso, gente. Hoje eu falei bastante, eu não quero deixar ninguém triste. Embora meu tom de voz seja de pesar, né? Eu tô até aqui mais tranquilo com tudo isso. Só reforça que nossa casa não é aqui, nossa morada final não é esse planeta, não é esse plano. Não se apeguem a nada daqui. Não se apeguem. Ah, é verdade, né? Falar sobre a roda do ano. Eu vou falar mais, a roda do ano vai ser só em fevereiro. As inscrições vão abrir amanhã. Mas aí eu falo mais com vocês ao longo desse tempo. Aí tem agora dezembro, aí tem janeiro, aí vai ter a roda do ano no começo de fevereiro. Mas é um trabalho de previsões para o ano. Cadê a minha? Quem tem roda do ano sabe o que é isso, guardar e ir olhando. A minha eu amava, eu deveria ter um pouco mais de cuidado. Então, essa aqui foi do ano passado. E a gente faz uma leitura para o ano. Minha carta principal foi a morte. Tanta coisa morreu. Meu Deus do céu. Nossa, não sobrou pedra sobre pedra. As vagas são limitadas. Por enquanto, eu só vou abrir uma turma. Não sei se vou conseguir abrir duas. Se for abrir duas, vai ser uma antes do carnaval e uma depois do carnaval. E eu não sei como é que vai ser esse ano. Mas o ano passado, nossa, acho que lotaram 3 turmas. Não, não precisa ter conhecimento sobre o tarô. A gente vai, a gente vai falar bastante sobre as cartas. E é uma coisa assim muito. É um trabalho, entendeu, pessoal? É uma vivência, é um momento, é uma coisa. É difícil descrever a roda do ano, mas quem faz sabe que é um negócio, é uma conexão, é um entendimento mais profundo dos acontecimentos que vem da vida, que vem na vida. Você foi de diabo, Gisele, desse ano? São cartas intensas, diabo, torre, morte, enforcado, mas faz parte, né? Em algum momento a gente vai ter. A sua foi a imperatriz, então, mas a imperatriz te deu força para enfrentar isso daí. Você viu o tamanho da sua força nessa situação.
e como, né? Força vem de um lugar que a gente nem imagina. É isso, pessoal. Eu falo mais sobre a roda do ano. Amanhã vai abrir inscrições. Fiquem tranquilos, assim, não precisa ter nada prévio, só o tarô. Aí vão ter duas opções de inscrição, que eu mando o tarô, ou que se a pessoa já tem, daí é um pouquinho mais em conta também, se precisar do tarô, não é nada, assim, muito caro. E tô curioso. Vamos lá, vamos fazer nossa... Vamos vibrar amor, pessoal, amor de verdade. Amor sem más, amor sem porém, amor sem violência, amor verdadeiro, sem uns e outros. Não só amor para aqueles que concordam com a gente. Observamos nosso interior, nossas emoções. Respirando lento e profundamente. Todos os assuntos que foram falados. Sinta primeiramente seu coração. Deixe que o amor se movimente no seu centro cardíaco naturalmente. Essa é a única magia que a gente precisa, de fato. É a essência de toda magia luminosa, o amor e a compaixão. Sabedoria a gente vai ganhando com o tempo. Não é tão fácil, mas o amor e a compaixão a gente consegue um pouco mais fácil. E nós vemos como a luz de nossos corações, o amor divino. O amor divino é o amor de Deus, mas ele nunca esteve fora. Nós vemos como esse amor divino abençoa todas as pessoas, principalmente aquelas que estão enraivecidas. E veja como o amor relaxa toda a massa humana deste país e de outros países. A raiva nunca trouxe nada de bom. Ela engana.
Deixamos que o amor e a compaixão, o desejo de que os seres sejam felizes, o desejo de que eles não sofram mais, vemos como esse amor e essa compaixão tranquilizam os seres. E quando esse amor, a compaixão toca os seres, a virtude neles é regada. Eles mesmos se tornam mais amorosos, compassivos e benevolentes. Desde que você mesmo, você mesma, se beneficie nesse amor e nessa compaixão. Que nós possamos também nos acalmarmos, entender que a essência de todos os seres é boa. Mesmo que aparentemente haja caos, a essência sempre é pura, sempre é amorosa. E nós devemos sustentar essa visão. Não podemos ter raiva de quem está com raiva. A tristeza é natural, porque não desejamos isso. Mas nos reerguemos e envolvemos com amor a pessoa que está sofrendo de raiva. Inspira luz, exala amor. Mais uma vez, inspira luz. Exala amor. Mais uma vez, inspira luz. Exala. Vivencie um pouco o seu estado amoroso, esse estado que é o nosso estado natural ou mais próximo dele, que nós conseguimos chegar. Ao mesmo tempo em que nós criamos uma flexibilidade que nos permite abrir mão do desnecessário e nos aproximarmos mais desse estado, mais dessa luz.
Inspira profundamente, segura o ar. Exala. Nós agradecemos tudo que recebemos, que todos os seres possam se beneficiar com muito amor, satisfação, com toda a benevolência que existe nesse universo. Vamos abrindo os olhos lentamente. Muita gratidão, pessoal. Tenham um excelente descanso, uma excelente semana e até semana que vem, dia 20. Ainda teremos semana que vem. Beijo.